descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, Maria no cenáculo e também o início da caminhada da igreja, o anúncio do Evangelho, o convite à conversão, tudo aquilo que Jesus já havia realizado, nós somos convidados a dar continuidade em Pentecostes, a partir de Pentecostes. Hoje, 57 dias, pode-se dizer, após a Páscoa, nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as nossas orações começam com essa invocação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque justamente nós adoramos um único Deus, mas em três pessoas, um único Deus, Deus uno e trino e uno. Porém, não foi sempre assim. Deus foi se revelando aos poucos. Deus foi se revelando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a revelação plena de Deus acontece em Jesus Cristo e se conclui em Pentecostes, quando a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, se revela em Pentecostes. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Êxodo. Eu perguntei na missa de manhã quem já tinha lido o livro do Êxodo e eu fiquei um pouco assustado. Não vou perguntar agora não. Vou perguntar assim. Quem já leu o livro do Êxodo? Levanta a mão. Vou perguntar outra coisa agora. Você conhece a história da sua família? Sabe onde seus pais nasceram? Seus avós? De onde veio? De onde vieram os parentes? A gente se interessa às vezes pela história da família, às vezes alguns se interessam pela história do Brasil, pela história das Américas, da Europa, mas a gente se interessa muito pouco pela nossa história com Deus. Tudo que está escrito aqui não diz respeito ao povo que viveu e morreu, diz respeito a nós. Por isso está aqui, por isso a gente leu. E aí é importante que a gente também tenha consciência disso, para que, quando eu falar livro do Êxodo, Moisés, todo mundo saiba do que eu estou falando. Eu estou lembrando de um fato que aconteceu, que é memória comum nossa, que é memória da nossa igreja, que é memória do povo de Deus. Então, a gente não pode ser aquele parente que não sabe nada da família, sabe? Que é pego surpresa em todas as conversas, não conhece ninguém. A gente precisa conhecer a nossa própria história. Por isso eu recomendo agora no mês de junho, começa amanhã, leia o livro do Êxodo. Conheça a história do povo de Israel, conheça a história da travessia do povo pelo deserto. A Páscoa é justamente isso, a travessia, a passagem, né? Nós celebramos agora o tempo pascal. Que bom seria se a gente conhecesse e se aprofundasse mais sobre o Êxodo, sobre a história do povo de Deus. Dito isso, o que Moisés foi fazer no Monte Sinai? Alguns aí leram, né? Mas todo mundo ouviu. O que Moisés foi fazer no Monte Sinai? Primeiro, por que Moisés foi no monte, ao monte? Por que a gente sobe ao monte? Para rezar, né? O monte é o lugar do encontro com Deus, porque lá não tem distrações. Aqui tem muitas distrações. Alguém fala, passa um carro, uma bicicleta, um carrinho no supermercado, a gente se distrai muito fácil. Mas quando a gente vai para a serra, sobe e vai lá no Pico dos Marinhos, ou então na Pedra da Lancela, não tem mais nada lá, só tem a natureza, algumas pessoas e tem um silêncio. Mas ele subiu sozinho no Monte Sinai para conversar com Deus. E como é que Deus se manifesta para ele? Numa nuvem.
que vale a pena ser lida novamente, embora já tenha sido bem proclamada, mas vale a pena escutar uma vez mais. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. 5 notas, 5 características de Deus. Deus é misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Quando eu conheço o outro, eu também sei quem eu sou. A partir de quem o outro é, eu consigo me identificar. Por isso, quando eu digo que Deus é bondoso, significa que existe uma bondade. Quando eu digo que Deus é misericordioso, significa dizer que existe um padrão de misericórdia, né? Muito elevado. E aí a gente começa a se colocar em relação a Deus. Então, se Deus é misericordioso, eu sou o quê? Se Deus é bondoso, eu sou o quê? Se Deus é paciente, o que eu sou em relação a Deus? Então, a nossa identidade como pessoa e como povo de Deus, ela vai se dando na nossa relação com Deus. E Deus vai se revelando muito bonito aos poucos. E depois Moisés termina a oração dele dizendo assim: Senhor, se é verdade que gosto do teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos com propriedade tua. Nós vamos rezar no final da missa a consagração a Nossa Senhora, né? Como coisa e propriedade vossa. Acolhe-nos como propriedade tua. O que significa dizer isso? Significa dizer que a nossa vida, ela é colocada nas mãos de Deus. Moisés está entregando o povo para Deus. É muito parecida com a oração de Jesus em João, capítulo 15, 16, a oração sacerdotal de Jesus, quando ele consagra: Pai, eu vos consagro na verdade, porque eles acreditaram em mim, então acreditam em ti também. É parecida com a oração, claro, a de Jesus é muito superior, porque ele é Deus, né? Mas lembra muito a oração sacerdotal de Jesus, a consagração do povo. E qual é a resposta que Deus dá para Moisés nessa oração? Deus responde, não está aqui, mas qual é a resposta? A lei. A lei. Moisés sobe com 2 pedras, 2 tábuas de pedra. E depois disso, Deus pede que Moisés escreva nas tábuas de pedra, né? Marque na pedra a lei que está escrita no coração de Deus. E como é que é essa lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Como funciona isso, né? A lei serve para prender a gente ou serve para libertar? A lei prende ou liberta? Estão em dúvida? A lei serve para prender ou para libertar? A lei serve para libertar. Libertar do mal. Quando a mãe diz para o filho: Filho, filha, não vá na casa de fulano, porque eu não confio nessa pessoa. Quando a mãe diz: não coloque o pé no chão frio, vai ficar doente. Não sai nessa chuva, leva casaco. A mãe coloca uma série de normas, de leis. Muitas vezes ela é tida como a chata. Mas o que a mãe está tentando fazer na verdade? Proteger o filho, né? A intenção não é ser chata, a intenção não é cercear a liberdade. Hoje tem um pensamento muito em voga, né? Eu não vou na igreja não, porque é cheio de normas. Eu quero fazer o que eu quiser na minha vida, né?
Para que eu vou na igreja? Chega lá, o padre está falando um monte de coisa, eu vou ter que mudar a minha vida, né? Eu não estou inventando nada, eu estou tirando aqui. A lei serve para salvar, não serve para condenar. Depois os fariseus vão interpretar um pouco além da conta, e aí Jesus vai falar: gente, calma aí, a lei não é para isso, a lei é para libertar, é para salvar, não é para matar ninguém. Bom, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas e nós? O que nós somos? Se Deus é bondoso, nós somos maldosos. Se Deus é piedoso, nós somos impiedosos. Se Deus é misericordioso, nós não temos muitas vezes misericórdia dos outros. Porém, é o que Deus nos pede, para que a gente seja semelhante a Ele. Não é assim que a gente reza? Fazer o nosso coração semelhante ao nosso. Mas o que a gente faz para ter um coração semelhante ao de Jesus? A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, vai dizer assim: alegrai-vos, São Paulo, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Você tem trabalhado no seu aperfeiçoamento? O que você tem feito para aperfeiçoar a sua vocação cristã? Tem gente que está parado no tempo, como eu falei, né? Não busca conhecimento, não estuda, não reza, não cresce na fé. A palavra de Deus hoje está sendo clara: trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia. O que a gente tem cultivado nas nossas famílias, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente comunitário? Concorde significa com o coração. Quando eu vejo uma pessoa em situação de pecado grave, o meu coração, ele precisa ter concórdia, misericórdia. Eu preciso analisar aquela pessoa, por assim dizer, não como juiz, mas como alguém que desce ao nível daquela pessoa para compreender: nossa, tem pecado ali, e eu, se possível, posso ajudar aquela pessoa com o meu testemunho, mas eu não posso condenar essa pessoa. Eu posso orientar essa pessoa, e devo, mas eu não devo condenar. Meu coração deve estar com o coração de Deus, e Deus é misericordioso. Claro, Deus é justo, mas Deus é, antes de tudo, misericordioso. Portanto, cultivar a concórdia, viver em paz. Nós temos vivido em paz? A gente tem buscado viver em paz? A paz não é a ausência de conflito. A paz é a certeza da presença de Deus, que tudo garante, que tudo acalma. Pode ter um problemão, mas Deus está presente, eu confio nele, eu tenho paz. Então, paz é sinal da presença de Deus. E São João vai dizer, né, no Evangelho de hoje, que Deus amou tanto o mundo, né? Deus é amor. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito. Jesus, Filho, nesse ícone que nós temos aqui, nessa imagem, Jesus está segurando um livro, e nesse livro tem uma inscrição, a letra A, alfa, e a letra ômega do alfabeto grego. Significa: eu sou o princípio e o fim de todas as coisas, tudo converge para Ele. Quando a gente olha para Jesus, nós não precisamos mais das tábuas da lei. Em Cristo está impressa a lei. O Verbo se fez carne, a lei se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então agora a lei é Jesus Cristo. Jesus não veio para substituir a lei, Jesus veio para dar pleno cumprimento à lei. Olhando para Jesus, nós sabemos o que nós devemos fazer. Todo mundo aqui sabe o que Jesus fez e faz, e continua fazendo. Hoje, quem age na igreja, quem age no nosso coração? O Espírito Santo, né? Eu vos enviarei o Espírito Paráclito, e ele vos recordará tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, se a gente pode ler a palavra de Deus e entendê-la e interpretá-la, é porque o Espírito Santo age na igreja, age no nosso coração. Por fim, queria dizer ainda com relação
a essa questão de buscar a concórdia. O Catecismo da Igreja Católica é muito claro quando ele diz assim: todo mundo tem direito a ter uma boa fama. Todos têm direito a ter uma boa fama. Ah, mas fulano não é da sua conta. Você não é juiz da vida do outro. Ah, mas ciclano, se nós formos fazer assim, começando por mim, a gente já pode sair da igreja agora. Não tem por que ficar aqui. Porque o único que tem o poder de julgar é Deus. Ah, mas o padre tal, o bispo tal, o fulano de tal, quem te instituiu o juiz do teu irmão? Ninguém. Buscai a concórdia. Não é para ser conivente, é para ser concorde. Não é para falar mal da vida dos outros, é para cuidar da própria vida. Rezar pelos outros se for necessário, pela conversão, ajudar se for o caso, mas nunca apontar a dedo. E a paz estará convosco. E por último, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para libertar, para salvar. Portanto, alegrai-vos, é a palavra que São Paulo está dizendo hoje. A gente precisa estar, de fato, com o coração muito alegre, porque nós não estamos recebendo uma condenação. Nós estávamos condenados, todo mundo já nasceu com o pecado original, a gente já nasce condenado. Pelo batismo é que a gente é redimido, salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem nele, aquele que não crê, já está condenado porque não acreditou no Filho legítimo. Então hoje a Trindade se revela plenamente para nós. Deus é uma comunhão de amor. Eu falei isso na missa de manhã também. Talvez a gente não entenda o que é a Trindade, e nem precisa entender, porque é o mistério do amor de Deus. Mas se nós olharmos para a cruz e a gente entender o que é a cruz, já está suficiente. Deus nos salva não pelo nosso entendimento, mas pelo seu próprio amor, porque Ele nos ama, então nos salva. No instante de silêncio, quero convidar você a rezar também nesse dia, nesse momento. Vamos agradecer a Deus porque Ele se manifestou a nós. Tão bonito isso. Tantas pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem quem Deus é, que não sabem que Deus é amor, que vivem a vida de uma maneira tão vazia. E Deus se mostrou para nós, se mostra para todos, mas cada um no seu tempo vai conhecer a Deus. Então, vamos agradecer porque Ele se mostrou para todo mundo, porque Ele revelou o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Nós já não somos mais escravos do pecado, nós somos livres porque Deus nos libertou. Não somos condenados, nós somos absolvidos, somos salvos porque Jesus nos salvou pelo seu sangue e pela sua cruz.